Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que é muito relevante e bem comum também no consultório, que é, afinal de contas, a atrofia vaginal e a incontinência urinária, elas são coisas da menopausa? Quer dizer, eu espero que quando eu chegar na menopausa, que isso vá acontecer, é normal? E aí a resposta vai variar muito de pessoa para pessoa, depende muito com quem eu tô falando. Por quê? Menopausa, pra gente começar, é o nome que nós damos para a última menstruação da mulher. Mas a gente só vai saber disso um ano depois que aconteceu. Até lá, antes da menopausa propriamente dita, a gente passa por uma fase de transição chamada climatério. E essa fase de transição também podem ter diversos fatores que estão relacionados à menopausa. A menopausa vai acontecer por conta da queda do estrogênio, principalmente. Existem outros hormônios que também vão diminuir nessa fase, mas o principal é o estrogênio. E ele é um hormônio muito importante e atua em diversos órgãos do nosso corpo. Por exemplo, o estrogênio atua no cérebro e ele ajuda bastante na questão da cognição, de memória. Então, é até comum que na menopausa ou na fase do climatério a gente já perceba algumas alterações de memória. Tanto que a doença de Alzheimer, por exemplo, ela é muito mais comum em mulheres do que em homens. A gente não pode cravar, né, que é culpa do estrogênio, mas chama atenção esse dado. Além disso, o estrogênio ele também atua na nossa pele, no nosso turgor, na questão da elasticidade, tornar a pele melhor, mais jovem. Tanto que em alguns casos, até algumas mulheres fazem a reposição hormonal justamente para poder ter um tempo maior, né, uma pele mais viçosa, uma pele mais bonita, com aparência mais jovial, digamos assim. E o estrogênio na parte genital, ele vai fazer mais ou menos o que ele faz com a pele, então ele dá aquele turgor, ele deixa a espessura do tecido maior e ele deixa esse tecido mais molhadinho, né? A vagina é uma mucosa e ela tem que estar molhada, sempre tem secreção na vagina. Quando a gente fica com menos estrogênio, quando ele acaba tendo uma produção muito diminuída, que é essa fase da menopausa, vai progressivamente esse tecido que forma a vagina, ele vai diminuindo, vai ficando mais fininho e mais ressecado. E aí isso vai interferir, obviamente, na questão sexual, se eu tô falando de sexo insertivo, né? Então a mulher, ela vai ter essa dificuldade de ter relação que muita gente associa com falta de libido, mas muitas vezes não é. Em alguns casos, a mulher ela não quer ter relação sexual, não é porque ela não sente desejo, que o desejo foi embora, mas porque essa relação é desagradável. Uma outra coisa é a questão, às vezes, de o ressecamento é tão intenso que eu nem consigo usar papel higiênico, dependendo da mulher, até o uso do papel higiênico pode ser desconfortável. E quando os casos são muito importantes, quando eu tenho uma atrofia muito intensa, eu tenho inclusive mudança da arquitetura, da anatomia do órgão. Então a vagina fica diferente, os pequenos lábios com a leste fica tudo grudado, mais menorzinho, mais fechado, por conta desse processo crônico, né, de longo prazo de atrofia. Isso a gente pode até falar que tem relação com a menopausa direta, porque eu tenho uma queda de um hormônio que trabalha em todas essas coisas. Então, a atrofia, sim, vai ter uma relação muito intensa, muito direta com a menopausa. Já a incontinência urinária, não necessariamente, porque a gente tem incontinência urinária em mulheres de qualquer idade. E a incontinência urinária é quando a gente perde urina, sem querer, né? Nós somos treinados desde criança para a gente ir ao banheiro no lugar adequado, no momento adequado. Quando isso não acontece e sai contra a nossa vontade, a urina, a gente chama de incontinência. E tem vários sintomas e vários tipos de incontinência diferentes. A gente pode ter incontinência por questões de assoalho pélvico, musculatura, esfíncter uretral, a questão neurológica, bexiga hiperativa, são muitas as causas. E nem todas as causas estão ligadas à falta de estrogênio. Algumas podem sim. Então, em alguns casos, fazer reposição hormonal, utilizar estrogênio tópico pode ajudar na questão da incontinência urinária, mas nem todos. Por isso é importante fazer uma avaliação técnica adequada, procurar um médico para ver o que é que está acontecendo. Eu posso ter incontinência e os sinais são muitos, né? Então, eu tenho dificuldade para
dormir, porque eu tenho que levantar para ir ao banheiro toda hora, eu acordo muito à noite, ou eu tenho uma necessidade de ir ao banheiro, quando eu sinto vontade de ir ao banheiro, eu tenho que sair correndo, senão eu vou perder a urina, que é o que a gente chama de urgência miccional, ou eu faço esse movimento, né, eu sinto vontade, saio correndo, mas mesmo assim no meio do caminho eu perco urina, que é o que a gente chama de urgem-incontinência, ou eu posso perder urina, por exemplo, tossindo, dando risada, carregando algum peso, fazendo algum tipo de esforço, né, pressão abdominal mais intensa, que é a incontinência aos esforços. Enfim, tem um monte de tipos de incontinência que podem ou não estar associados à questão da menopausa, do climatério, mas a gente só consegue isso fazendo uma avaliação caso a caso. Então, o fato de você entrar na menopausa não significa que você vai ter incontinência. O fato de você ter algum prolapso, que é outra coisa que não tem nada a ver com incontinência, né? Em alguns casos tem, mas outros não. Prolapso é o que é a famosa bexiga caída, que às vezes nem bexiga né? Mas é quando o órgão ou a parede do tecido, enfim, quando ele sai para fora. Não significa que você vai ter incontinência. E o fato de você estar mais ressecada ou ter algum tipo de atrofia, não significa que você está na menopausa. A atrofia também ela pode ocorrer por outros fatores que não a menopausa. Então, resumidamente, é isso que eu queria falar e reforçar. Precisa ir ao médico, você precisa ser acompanhada a vida inteira. A gente precisa de cuidados sempre. Qualquer tipo de intercorrência, de dúvida, precisa ir ao médico para ser avaliado e ver para que lado vai. Em alguns casos, a terapia de reposição hormonal é muito bem-vinda. Em outros casos, eu vou precisar tomar medicação específica, fazer fisioterapia, fazer cirurgia. Não tem jeito. Tem que ver, porque cada um é um indivíduo diferente, cada um é especial à sua maneira e precisa ter um olhar específico. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, dividir alguma coisa, fica à vontade e até o próximo vídeo.